No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade nesta terça-feira, dia 9 de agosto de 2022. É muito bom falar da unicidade de Deus. Eu estou com limitações de tempo. Quem me acompanha nos meus outros canais vê que poucos vídeos eu tenho feito ultimamente. Bibliologia está parado praticamente, né? Bibliologia está parado. O canal do pastor Tony de Souza eu ponho alguma coisa vez ou outra. Eu não tenho o hábito de pôr conteúdo todo dia, mas aqui, no Minuto da Unicidade, é um compromisso que eu tenho com Deus e com você que me acompanha. Todo dia eu me esforço para fazer vídeo, não importa se tem compromisso, se não tem, só quando realmente fica muito difícil fazer. Áudios, falar da unicidade de Deus, é muito, muito gratificante. Bom, o tema de hoje eu quero falar sobre os nomes do Espírito Santo segundo a Bíblia. O nome próprio, os títulos, né? Porque o Espírito Santo, a palavra Espírito Santo não é nome próprio, é um título. Então, há vários títulos usados na Bíblia para falar do Espírito Santo. Aliás, em comum, de acordo, isso está em sintonia, em sincronia com o que diz a própria teologia sistemática trinitariana. Um teólogo vai entender o que eu estou falando. Então, os títulos do Espírito Santo nas Escrituras, que é um título, pastor Tony, é uma frase descritiva que explica a posição ou função de uma pessoa. É importante que você conheça essas informações, que você tenha a ideia dessas informações, que você vai ver que há muito mais unicidade ainda do que você possa imaginar. Então veja, o Espírito Santo é chamado na Bíblia de Espírito de Deus. 1 Coríntios 1, 3, 16. Espírito de Deus. Correto? Muito bem. O Espírito Santo também você vai encontrar na Bíblia chamado de o Espírito de Cristo. Romanos 8, 9. Espírito eterno, Hebreus 9,14. Espírito da verdade, João 16. Espírito, aí vai embora. Espírito de graça, Espírito de vida, Espírito de glória, Espírito de sabedoria e revelação. Espírito de adoração, Espírito de fé, Espírito de santidade, Espírito da promessa. O próprio Paracletos, que quer dizer consolador, esse consolador aqui, né, que fica ali consolando. Não é só essa definição, não. Consolador na Bíblia, referência ao Espírito Santo, quer dizer advogado, porque esse é o papel do Consolador, ser advogado. A tradução do grego para a palavra Consolador é advogado. João capítulo 14, o Paracletos. Daí é que vem a palavra advogado. Paracletos, advogado, aquele que se põe entre os juízes, né, lá, os acusadores, e defende a pessoa ali que está sendo acusada. Então você vê muitos títulos para o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, se o trinitariano, se a teologia sistemática, ela vai me dizer, vai me ensinar que a terceira pessoa, por exemplo, pode ser chamada de o Espírito de Cristo, como está em Romanos capítulo 8, verso 9, quer dizer, presta atenção à confusão da trindade, da doutrina trinitariana, isso é um problema sério. A terceira pessoa é chamada de o Espírito da segunda. E não para por aí. A terceira pessoa também é chamada do Espírito da primeira pessoa, que é de Deus. Você vê que não faz o menor sentido. Ah, mas Espírito de Cristo não é o nome da segunda pessoa. Da terceira pessoa, é um título que ele é identificado assim. A gente encontra versículos falando que ele é o Espírito de Cristo. Aí você está de brincadeira. Aí o trinitariano, não, mas o Espírito Santo não é a terceira, o Espírito Santo é o Espírito... Não, a Bíblia mostra o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus. Assim como mostra o Espírito de fé, Espírito de santidade, Espírito da promessa, também identificado assim, como vai dizer Pedro lá em Atos, Espírito da promessa. Então veja que, meus irmãos, a própria teologia sistemática ensina que todos esses títulos, o Espírito de Cristo pode ser chamado na Bíblia, você vai encontrar ele sendo chamado de Espírito de Deus.
Você vai se encontrar sendo chamado de... Mas nunca, nunca você vai encontrar na Bíblia, por exemplo, a terceira pessoa. Nunca que você vai encontrar isso. Você nunca vai encontrar. Em nenhum versículo, olha, os três se dividem, mas aí o Espírito Santo não tem. Não tem. Então o fato é que o Espírito do Eterno é descrito, né, na Bíblia como esses títulos que nós lemos aqui. Então você, para a mente trinitária, é confusa, porque uma hora chama de Espírito de Cristo, outra hora chama de Espírito de Deus, outra hora Espírito da Verdade, outra hora advogado. E as pessoas ficam confusas. Não, pera, mas é um título também que ele é chamado, né? E aí resolve o problema. Não resolve o problema. Não resolve o problema. É como o outro debatedor lá, num programa que a gente foi na TV, ele falou, não, mas Jeová também é o Filho, o Espírito Santo também é chamado de Jeová. Por quê? Porque eles não conseguem enxergar nas Escrituras, um Deus. Por isso ele vai dizer que o Filho também é chamado de Jeová, aí faz essa confusão. Ninguém sabe de fato qual é o nome do Filho, ninguém sabe de fato qual é o nome do Espírito Santo. Digamos que, dentro do conceito trinitariano, o Espírito Santo tem esses títulos todos, mas qual é o nome dele? É título, beleza, tudo bem, mas o nome próprio, um Deus sem nome próprio não existe. Em nenhuma das, como é que eu posso dizer, mitologias, em nenhuma das religiões, nenhum Deus, por mais pagão que seja, é sem nome. A prova disso está lá em Atos 17. Atos 17, quando os gregos fazem lá um culto, um altar com todos os deuses que eles tinham conhecimento, todos os deuses que os filósofos sabiam pelo nome, havia uma placa, um altar para cada deus, para cada nome de cada deus, não existia um deus lá sem nome. Aí a fé deles, a religiosidade deles era tão grande porque eles colocaram o quê? Vamos colocar aqui ao Deus desconhecido, porque vá que tem um Deus por aí, né? Vá que tem um Deus que a gente não sabe que existe, com respeito e reverência ao Deus desconhecido. Se tiver um viajante que chega aqui e não vê o nome do Deus dele, vai arrumar problema, então põe o nome, põe aqui um altar, ele vai lá e põe o nome do Deus dele lá e ele adora o Deus dele e pronto. Aí o que Paulo vai dizer lá? Paulo vai chegar lá e vai falar, olha, eu vou mostrar para vocês que a Santíssima Trindade não foi reverenciada aqui nesse salseiro de vocês, vocês têm que crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Foi isso que Paulo falou? Qual é o Deus desconhecido que Paulo, esse que vocês não conhecem, que é desconhecido para vocês, esse eu vos anuncio. Qual é o Deus que Paulo falou? Qual é o nome do Deus que Paulo deu ali para aquele altar? Se é que ele pode ser... Paulo pegou um gancho, usou de estratégia, de sabedoria para falar de Cristo. Não que ele caberia no altar daquele ali, não é isso, ele foi inteligente. Ele não atacou os caras, falou, vocês são tudo um bando de ignorantes. Não, ele pegou uma deixa para entrar. Então qual é o nome do Espírito Santo? Qual é o nome dele? Ah, não, ele pode ser chamado do que você quiser, Espírito de Deus, Espírito de Cristo. Essa salada é para vocês, trinitarianos. É vocês que têm que resolver isso. Ele não é um Deus sem nome. Ele não é um Deus sem nome. O Espírito Santo tem um nome próprio, pelo qual ele é conhecido. E o seu nome é Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahoshua HaMashiach. Glória a Deus. Eu volto, se Deus quiser, amanhã. Nós estamos aguardando aqui só o momento de ser formatado o computador para poder a gente começar a ver. Temos que comprar uns cabos para ligar a mesa de som. Estamos aqui gratos a todos que nos apoiaram. Tá certo? Que Deus abençoe você. Até amanhã. Graça e paz. Minuto da Unicidade.